Olá, bom dia todo mundo. Estamos voltando. Deixa só a gente dar um tempinho aqui para todo mundo ir chegando. A conexão também estabilizar. A gente está voltando aqui depois dessa live incrível com a Ana Fialho, a obstetra Ana Fialho, quando a gente falou sobre parto normal depois de cesariana. Quais são as questões? A gente precisa se preocupar? O que precisa ser olhado durante o pré-natal? Se você não acompanhou, fica tranquila que a live ela vai ficar gravada. Todas as nossas lives vão para o nosso canal no YouTube. Então, se você também não conhece ainda o nosso canal, vai lá, dá uma pesquisada. Tem todas as nossas lives lá. Muita informação de qualidade. De muitas partes assim sobre a gestação e maternidade e amamentação. E agora a gente está voltando para a gente ter um relato de parto maravilhoso de uma mulher que viveu um parto normal depois de 2 cesarianas. Eu estou esperando só ela chegar aqui para a gente começar. E ela já chegou. E aí eu vou ver se eu consigo chamá-la aqui. Se eu lembro como é que faz. Aqui. Enviei a solicitação para ela, ela está entrando. E a gente vai começar a conversar, porque a gente tem muita coisa bacana para falar. Ela vai trazer muita informação boa para gente, de como é que foi a experiência dela. E provavelmente, se você está em casa também pensando em passar por essa situação, se preparando para passar por isso, né? Se você já viveu uma cesariana e está se preparando para passar agora por um parto normal, talvez você se identifique com muitas coisas aqui e pode colocar todas as perguntas aqui para gente, que a gente vai respondendo à medida que o relato for seguindo, tá? A Lu já deve estar entrando. Ela está se ajeitando lá, que ela estava procurando o fone dela. Mas agora ela já achou e já está chegando aqui para falar com a gente. E queria contar para vocês que essa semana agora a gente tem curso de amamentação. Oi, Lu! Tava aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda! Bom dia, tudo Bom bom? dia, tudo bem? Que bom ter você aqui. Já vou Prazer. começar. Que bom, é muito bom ter você sempre com a gente. Sempre foi muito Ah, bom muito ter bom. as parcerias todas e ter esse acompanhamento, ter tido a oportunidade de ter esse acompanhamento com você, que foi muito incrível e que hoje a gente vai lembrar um pouquinho de como é que foi, né? A gente vai Sorte é minha. rememorar. Sorte é minha de ter encontrado vocês. Foi muito Ah, importante. Na que ótimo. condução, né, da realização desse sonho, foi muito importante. Ai, que bom, tão bom. Eu tô até arrepiada aqui de te ver aqui. Muito bom mesmo. Engraçado Então que vou. ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Aham. Relembrando, e assim, é muito bom que vocês tragam esse tema, porque as pessoas não sabem, né, ainda é muito, ainda é tudo muito, não, mas, mas pode, né, é tudo muito assim, as pessoas ainda muito assustadas, é uma cultura muito enraizada, né, de cesariana e de parto normal cesariana, então esquece, né, uma vez cesárea, para sempre cesárea. Mas que bom Exatamente. que vocês estão trazendo esse tema, muito E é feliz. tão interessante você ter falado isso, porque quando a gente pensou sobre esse tema, a gente pensou assim, nossa, mas será que isso de fato é uma demanda ainda? Porque a gente acaba vivendo num formato em que as pessoas que a gente acaba que chegam até a gente já são pessoas às vezes que já estão um pouco mais inseridas nesse universo e já vem assim com mais informação, né? Mas a verdade é que a gente fica numa bolha, né? A gente fica, às vezes, falando para pessoas que já estão num lugar assim de ter acessado mais coisa e tal. E quando a gente vai para o mundo lá fora, né? Quando a gente vai falar sobre as pessoas que ainda estão né, mais imergidas né, nessa ideia de obstetrícia mais tradicional e tal, realmente a gente vê que, de fato, ainda tem muito a ser falado sobre esse assunto, né?
Então, muito. muito importante você ter trazido isso, porque realmente, que bom que a gente realmente decidiu por escolher esse tema e falar com você também hoje aqui sobre como é que foi a sua história. Então, primeiro de tudo, vamos lá, se apresenta, diz quem você é, fala o que que você faz, porque também é muito importante para a gente saber. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Luísa. Vou falar mais aqui, eu acho que o objetivo hoje mais é falar da minha vida pessoal mesmo, né? Nem é falar da nutrição materno-infantil em si. Depois que eu passei por essa experiência, foi como se fosse uma promessa para mim mesmo, né? Que eu levaria essa mensagem adiante, que isso não ficaria guardado. Então, o objetivo aqui é mais falar da minha vida pessoal. Eu sou mãe de três meninos incríveis, maravilhosos, espetaculares. Sou suspeita para falar deles. A melhor parte do meu currículo, com certeza, sem dúvida nenhuma. E eu sempre tive um sonho de ter um parto normal, né? Eu sempre achei que isso fosse algo natural. Eu venho de uma família de atletas, eu sempre fui atleta, então por conta disso, extremamente saudável, né? Não via motivo por que eu não teria parto normal, né? E na primeira gestação, eu perguntei, né, para a médica se ela faria e tudo mais, mas tinha um corte de 40 semanas, né? Só que para Uhum. mim não chegou, né? Quando eu tava com 39 semanas e 6 dias, eu tô me apresentando contando minha história, tudo bem? Não, é isso mesmo, vamos Então lá, a tá. gente já vai entrando. Então, quando eu tava com 39 semanas e 6 dias, me deu um pânico, assim, tipo, acabou, checkmate, eu vou ter que operar amanhã. E como eu sou ex-nadadora, né, eu desci no prédio onde eu morava, tinha uma raia, assim, de 25 metros, eu saí, nadei 1.000 metros, fiquei 1.000 metros dando peito, falei, criança, vem, pelo amor de Deus, porque senão amanhã você vai ser arrancada. E foi o que aconteceu, né, porque na época eu, eu depositava a informação no médico, né? Então não peguei pra mim, eu achava que isso era normal, né? A gente confia no médico. De fato, era uma pessoa muito boa, assim, não tenho nada que falar, mas era a forma com que ela trabalhava, né? E Uhum. aí. Obrigada. E aí não teve jeito. E não foi assim uma cesariana lá muito boa, né? Porque eu precisei de 3 anestesias, porque a anestesia não pegava. Então, quando a terceira pegou, pegou com muita força, né? Então, passei mal, então eu tive que apagar. Então, o Luiz Henrique veio para mim 4 horas depois para poder mamar. Então, sabe-se lá o que aconteceu nessas 4 horas. Ele fez depois a alergia à proteína do leite de vaca, então imagino eu que ele usou fórmula na maternidade sem a minha autorização. Enfim, o pediatra nem foi da médica, a da médica não pôde no dia, então foi do hospital. Então foi uma coisa assim que eu paro para pensar, quando a pessoa está grávida e ela me dá a oportunidade para falar, né? Porque também a gente tem que respeitar, né? Tem gente que se fecha e não quer ouvir. A Sim. gente tem que pesquisar muito, né? A pesquisa não pode entregar, a gente tem que escolher a dedo quem vai acompanhar a gente. Enfim, ficou tudo bem, né? Tudo bem. Ficou tudo bem, meu filho. A gente Uhum. voltou para casa. Eu amamentei exclusivamente 6 meses, continuei amamentando, mas fez uma alergia muito importante. É, Lá na frente, a gente sofreu muito com ele, sabe? Ele tinha um diagnóstico muito difícil e ele fazia muita tosse, muita, ao ponto assim de fazer predicim todo mês, assim, foi desesperador, assim. Eu rodei bastante Caramba. para tentar resolver o problema dele. Foi quando eu voltei para nutrição, né? Já tinha formação de nutricionista. Eu já tinha formação de nutricionista, ganhei uma visita aqui. E fiz a pós de nutrição materno-infantil. Na verdade, eu engravidei do Eduardo, o Luiz Henrique tinha 10 meses. Então, o que, entre aspas, salvou o Luiz Henrique, aí ele acabou tendo confusão de bico. Depois de 1 ano de idade, eu dei mamadeira para ele, sem conhecimento também. Ele fez confusão de bico, ele desmamou, eu estava grávida também, desmamou com 1 ano e pouquinho. E aí só piorou, 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 piorou. E aí eu já desesperada, assim, pedindo a Deus, numa oração, me ajuda, o que que eu faço para ajudar essa criança, assim, eu me arrepio, essa história, eu tenho até vontade de chorar, me ajuda. E eu acordei, assim, com uma luz, assim, porque eu já tinha feito tudo. Nessa noite de oração, ele passou por 2 ciclos de predicim com 2 de antibiótico. No segundo dia após tratamento, ele estava tossindo. E eu falei, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. E quando me veio a luz de dar
dar o seu leite pro Luiz Henrique, o leite do meio, que já tinha nascido, que estava em entrando em introdução alimentar. E assim eu fiquei por 5 meses. No almoço do Eduardo, eu tirava leite para dar para o Luiz Henrique à noite. Na janta do Eduardo, eu tirava leite para dar para o Luiz Henrique da manhã. E assim, ele virou outra criança, assim. Tudo começou a melhorar. Aí eu voltei a fazer dieta, né? Porque ele agora estava amamentando o leite do irmão e tal. E foi quando eu me apaixonei pelo leite materno. Foi quando eu fiz a primeira pós-graduação de nutrição materna. Acabei falando da vida profissional, né? Mas é porque uma coisa está linkada à outra. Fiz a primeira pós-graduação, aí não parei mais, né? Aí começo a estudar introdução alimentar, não sei o quê, fiz a segunda pós, e assim, tudo por conta de uma história que talvez a gente até pense, né? De repente eu tinha que ter passado por isso mesmo, né? Mas aí, voltando para o parto, o segundo, eu tive uma cesariana, porque eu já tinha uma cesariana anterior. E aí, por que essa história de eu contar que eu voltei para a nutrição e foi tão importante nesse caminho de busca do parto normal? Porque eu comecei a estudar formas de introdução alimentar respeitosas e tal, e aí você entra num nicho de pessoas que tem uma vibe de procurar situações mais respeitosas, um parto mais respeitoso, uma criação mais respeitosa. Então você começa a estudar disciplina positiva. Você é apresentada para um mundo que eu não conhecia, né? E que eu amei, que eu me identifiquei totalmente. E nesse mundo, recebi uma visita mirim agora. Todos são, né? Mas pode deixar aí, não tem problema mas não. nesse formato agora é assim mesmo, gente. É com criança, é com tudo. Fica tranquila que estamos em casa. E aí, como eu fui... Isso foi fundamental, porque eu conheci pessoas, né, nesses cursos que eu fiz, que eram, assim, que tinham partos naturais, que tinham parto normal, que tinham parto domiciliar. Mamá, tá ouvindo, né? E aí... Aí eu comecei a me... Sabe quando você tinha alguma coisa guardada dentro de você? Tipo, não é possível. Tinha alguma coisa que não estava certo nessa história. E aí... Você quer dar bom dia? Aqui, ó. Não? Não quer não. E aí... Isso foi... Engraçado, eu nem pensei o que eu ia falar pra você, né? As coisas estão fluindo. Mas eu vejo como isso foi importante. Eu conhecer essas pessoas e ver que tinha uma forma diferente de nascer e de criar. Tá tudo interligado, a forma de nascer, a forma de... Não é verdade? A disciplina positiva, com o nascimento respeitoso, com a forma que você escolhe conduzir a alimentação do seu filho, com a forma que você escolhe de educar o seu filho. E aí eu fui apresentada a essa bolha aí que você tá falando, né? E foi quando eu comecei a pesquisar. E eu já queria o terceiro filho, e a sensação que eu tenho hoje é que ele veio tão bem para suprir isso que tinha ficado faltando, né? É complicado falar isso, mas é absolutamente sincero e honesto de coração. Eu já processei os partos anteriores, porque eu não quero relacionar o nascimento dos meus filhos como algo ruim. Eu sei que poderia ter sido melhor, mas é o nascimento do meu filho. Então, é assim que ele veio para mim e essa é a minha história. Assim como a gente fala, né, de amamentação, né? A nossa história, a gente tem que abraçar ela e ter carinho com ela. E aí eu fui procurar aí eu falei, bom, então agora tô grávida, agora vai ser tudo diferente, né? Aí já procurei outra profissional que dizia que fazia Mas você lembra, assim, antes, só para te interromper, mas só para a gente pegar esse gancho, o que foi que fez você sair, né, quando você estava nesse processo aí de construção, depois que o seu segundo filho tinha nascido, né? Esse acesso, né? Deu para entender que você teve um acesso, né, a informações que antes eram obscuras, antes simplesmente não tinha como, né? Não tinha esse lugar, né? Com esse processo da amamentação. Mas, assim, o que foi que fez você, quando você engravidou do Rafa, né, do seu terceiro filho, falar, não, agora eu vou buscar outro profissional, ou vou buscar mais informação para saber sobre parto normal depois de cesariana? Você lembra o que aconteceu? Se foi algum evento, ou se foi a construção? Na verdade, eu não tinha isso. Assim, eu acho que como 90% da população tem um médico da vida inteira, e quando tá grávida, continua com a médica
E assim vai, confia nela, Isso. tem uma relação já íntima, né, com a pessoa, e vai, e muitas das vezes tem muita dificuldade de sair, não sei se você observa isso, que como assim, eu tenho até vergonha, né, como é que eu vou sair dela agora? Ai, meu Nossa, Deus. demais. Né? Então, assim, Demais. então, isso aconteceu comigo também. É uma continuidade, né? Te acompanha a vida inteira, você vai engravidar e vai continuar. Você não para pensar, para estudar, se você não tem acesso a isso. E por que que eu contei a história do parto e da alergia? Porque talvez se eu não tivesse entrado por esse mundo, se eu não tivesse feito a pós-graduação e conhecido essa bolha que você está apresentando, que é a que vocês vivem e que é maravilhoso, que a gente bota a boca, né, que fale para o mundo que, gente, olha que entra, vocês podem entrar, ela tá acessível para todo mundo, né? A informação tá aí. Se eu não tivesse chegado a isso, talvez o meu terceiro filho tivesse ido para o mesmo caminho. Então, acho que foi essa construção de ir aprendendo, ir estudando. Ah, disciplina positiva, o que que é isso? Aí você vai estudar, aí você, educação não violenta, introdução alimentar respeitosa, o BLW, gente, tudo está interligado. As pessoas não fazem ideia de como uma coisa tem relação com a outra, porque no final das contas o que a gente quer é respeitar a fisiologia, é respeitar os nossos filhos, é respeitar a natureza, né? Eu chego a me arrepiar, assim. É Eu também. respeitar, Tô aqui é toda respeitar. arrepiada. Então, assim, é isso, assim, eu acho que o caminho para mim foi esse, foi encontrar que existia essa bolha, encontrar essa informação. Isso foi fundamental. E por que que o fardo foi tão fundamental para mim, né? Bom, quando eu engravidei do Rafa, eu procurei fiquei meio desesperada, assim, né? Procurando, já tinha procurado uma outra médica para engravidar, mas olha só, Uhum. eu era tão leiga no assunto, para você ter uma ideia, que essa médica era uma médica relativamente nova, mas boa, parecia ser. Deixa eu só virar o Rafa aqui. Parecia ser Claro. ótima, só que ela era nova e eu não fiquei com ela, sabe por quê? Porque eu achei que eu era uma gestante de risco. Olha que engraçado, né? Se eu quisesse um parto normal, Uhum. eu precisava de um profissional meio termo. Porque se desse alguma coisa ruim, ela ia ter potência para resolver, né? Porque Entendi. eu tava bancando algo, né? Até então, para a família, para todo mundo, né? As pessoas ainda não estavam, as pessoas ainda não estavam totalmente entendendo, né, o que ia acontecer. E aí eu não me senti à vontade, procurei uma outra profissional que já era mais antiga e tal. Olha isso, assim, nada a ver, né? Falta de informação mesmo. E ela fazia parto normal, até depois de cesariana, mas tinha muita experiência de cesariana. Então, era ali que eu precisava estar. Era o meio termo, né? O meio termo que eu precisava estar. Aham. Só que aí, engraçado, foi passando a gestação e eu tentava conversar sobre o parto, não conseguia conversar sobre o parto. E aí perguntava, no próximo mês a gente vai fazer. Gente, eu estou indo para o mesmo caminho. É a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. E é meu Tão último importante filho. você falar isso, Lu. Tão Vai, importante você trazer isso aqui, né? Porque é isso, né? Se a gente não fica ligado, né, nesse processo, né? Porque só falar que faz parto normal, né? E não trazer essa discussão para o dia a dia do pré-natal, dá isso eu pra trouxe da gente uma experiência. obscuridade eenorme. Eu trouxe da Fala. experiência da primeira médica, né? Que eu tinha Aham. vergonha de perguntar sobre o parto. Olha que coisa. Eu tinha vergonha de perguntar para ela. E aí, vou ter parto normal? Porque o negócio era tão assim desconcertava, assim, sabe? Era tão estranho que eu ficava envergonhada de perguntar. E aí, quando eu vi que eu não tava indo bem pro mesmo caminho, eu chamei uma doula aqui em casa de uma palestra da escola que teve. Eu chamei ela aqui em casa para conversar. E ela foi extremamente importante para mim. Eu sou muito grata a ela, apesar de eu não ter ficado com ela. Era tudo muito novo, sabe? Era tudo muito confuso. E aí, ela, com muita educação, deu a entender que eu não estava no caminho legal. E eu acho importante que vocês façam isso. Por mais, ai, mas que horror, vai falar do. Gente, olha, é o sonho da mulher que está em jogo. Para a médica é só mais um parto. É o sonho da mulher que está em jogo. Então, se a pessoa vai te buscar, isso acontece muito até comigo na nutrição. Assim, se eu vejo que, sei lá, alguma conduta, né, que eu acredito que não está correta.
você fica meio assim, meu Deus, você fala, você não fala, tem que falar, né? A pessoa não tá Tem. te procurando, a pessoa não tá te procurando, ela tá te Uhum. procurando, ela quer saber qual é o melhor, o que tem mais de evidência científica, o que que tem. Então é importante. E ela me deu essa luz de que algo não estava no caminho. Aí ela falou, pesquisa, estuda. Quando ela falou pesquisa, estuda, eu me dei conta que eu ainda não tinha entrado no Google, no YouTube, sei lá, qualquer coisa para pesquisar, uma coisa assim, desculpa o termo, idiota, sabe? É, Parto de normal início, né? depois de 2 cesarianas, é possível? Não tinha, a confiança, o negócio era tão entregue nas mãos do médico que eu Uhum. não me dei o direito nem de pesquisar. Isso foi numa Sim. sexta-feira. Essa história é muito bonita, assim, eu tinha que escrever mesmo. Isso foi numa sexta-feira. Eu tinha uma paciente. Nessa sexta-feira, uma consulta domiciliar que eu tinha com ela. Aham. Eu estava atrasada. Essa paciente, vocês conhecem, né? Que também teve parto com vocês, que foi quem me indicou, é a Natália. Você sabe, Aham. a Natália tá grávida agora também, né? Sim. Então, ela e eu fui para mãe do Antônio. E aí eu fui cheguei na, sabe quando você chega na consulta assim, tipo, meu Deus, esquece as suas questões e agora você tem que se entregar para o outro, né? Tentando me reestruturar daquela bomba que eu tinha, A Bia também tá falando que eu aqui. tinha, o que a Mil gente fala. nãos na nossa cabeça antes de questionar qualquer É, coisa, né? é. É isso, né? Quanto E aí, que a gente vai se perdendo, né, nesses nãos, com certeza. isso. Fala, Aí, Lu. aí eu cheguei na consulta assim, tipo, consegui, né, no caminho. Foi assim, eu tava atrasada, eu fui, cheguei, fiz toda a consulta, uma consulta, abracei muito aquela família, né? Tava passando com dificuldades alimentares. Queria até que ela estivesse aqui. Tipo, tava passando por dificuldades alimentares com criança, conversei. No final, sabe quando você faz? Tava grávida de 30 semanas, 29 semanas. E assim, aí a gente começa a falar da gestação, né? Normal. Aí eu falei, eu tô um pouco confusa, tô pensando o que eu vou fazer, não sei se pode. Aí ela sentiu abertura e ela mesma falou, não falaria porque você tem que ter abertura, né? Eu senti abertura e falei, posso te dar um conselho de um obstetra e de uma equipe de doulas? Falei, claro, super pode e tal. Ela falou, vou inclusive compartilhar com você o meu vídeo de parto. E te peço gentilmente, né, claro, para não compartilhar com ninguém, porque é meu e tal. Eu falei, claro, beleza. Mas quando ela falou isso, eu já anotei o telefone, era sexta-feira à noite. E aí, tipo, era uma equipe, né, pra mim, na minha cabeça. Era esse obstetra e o fardo, né? Aham. E aí, por isso que eu acabei não ficando com aquela doula, né? Porque eu queria todo mundo ali junto no mesmo ideal. E Uhum. aí, eu guardei aquilo, mas eu fui pra casa, eu comecei a pesquisar vídeo. Sabe aquele estalo? Comecei a pesquisar vídeo de parto no. Meu marido não entendeu, do nada, assim. Foi uma coisa assim, tipo, deu a louca na mulher, entendeu? Deu a louca na grávida. Comecei a ver, começava a chorar, e ver vídeo, chorar e chorar. Não aguentei, cheguei no domingo. Mandei uma mensagem pro médico. Pode falar, médico? Pode, pode. Dr. Philip Godefroy. Mandei uma mensagem para ele. Falei assim: oi, tá bom, filho. Eu vou. Olá, boa tarde. Desculpa a mensagem no domingo. Meu nome é Luísa. Eu sou mãe de 2 meninos. Estou gestando meu terceiro menino. Gente, essa história eu não seguro. Estou gestando meu terceiro menino. Estou com 30 semanas de gestação e eu tenho um sonho. Eu queria ter parto normal, só que eu tenho 2 cesarianas anteriores. Eu só queria que você me respondesse se é possível ter um parto normal depois de 2 cesarianas. Obrigada, beijo. Deu uns 10, 15 minutos e ele me respondeu: oi, Luísa, tudo bem? Não só é possível, como é real. E aí depois escreveu mais. Aquela frase, não só. Ele nem sabia o peso que aquela frase teve pra mim, eu só contei pra ele depois que eu pari. Quando ele escreveu pra mim, não só é possível, como é real, eu pari ali. Eu pari naquela frase. Ali eu tive meu Nossa, tô parto muito normal. arrepiada aqui. Foi ali. Porque assim, eu Que sou, eu tenho, incrível. eu sou ex-atleta, né? Assim, eu tenho esse perfil de determinação. Se você falou pra mim que é possível,
Mas, ao mesmo tempo, eu tinha na minha cabeça. Se não acontecer, dessa vez é com evidência. Dessa vez é porque realmente era o melhor pra mim e pro meu filho e tá tudo bem. Mas o que eu não quero de novo é viver... E eu tava muito assim, se eu sentir uma contração, eu já tô feliz. Se eu sentir qualquer coisa, eu tô feliz. Eu quero que ele me dê sinais. Mas essa frase foi tão poderosa pra mim que eu parei ali. E ali eu já marquei uma consulta, já troquei tudo, mandei mensagem pro Tamé, acabou, mudou tudo. Fui assistir o renascimento do parto com meu marido, a gente chorou pra caramba. E ele viu assim, nossa, como a gente foi engolido por isso, né? E assim, a parte do bebê emocionou muito a ele, né? Porque quem ia com o bebê era ele, né? Então aquela coisa de pegar, puxar, bota de cabeça para baixo, enfia tubo, ele viveu aquilo. E de novo, a gente é ensinado que aquilo ali é o normal, que tá tudo bem o bebê se esgoelar de chorar, que ele depois não vai nem lembrar. Exatamente. E quem a disse gente que ele não precisa tá se sofrendo? segurar, porque a gente olha para aquilo, fica apavorado com aquilo, né? Quando vivencia aquilo, mas afinal de contas, todo mundo passa por aquilo, então passa a ser uma questão nossa, né? Você que precisa se controlar para deixar o médico fazer, e no fim das contas a gente sabe lá no interior, né? Que aquilo ali tá muito estranho, aquilo ali tá muito bizarro, né? E aí eu comecei a ir para as rodas, né, do fardo, com 30 semanas, 31, 32, sei lá, eu participei de pouquíssimas rodas do fardo. E era engraçado que eu parecia um ET, né? Porque assim, nas rodas todo mundo ainda meio assim, uma palavra que defina dor. Eu lembro disso, acho que a Camille, você lembra, você sabe sobre disso? Eu lembro. Você tava? Uma palavra que defina dor, todo mundo pânico, medo, não sei o que. Eu falava assim, eu quero. Essa é a palavra pra mim. É pra ser um ET, né? Eu quero viver essa dor. É essa dor que eu quero viver. Porque é o meu sonho, não precisa ser sonho de ninguém, é o meu sonho. Entendeu? Eu falo muito isso também. O parto normal não precisa ser sonho de ninguém, não, gente. Mas era o meu. Entendeu? Então, assim, eu acho muito, muito, muito bom quando o profissional também fala, não, eu não faço parto normal. Ou então, eu faço parto normal quando é aquele parto que, assim, aquele 1%, né? Aquele que já chega... Então, assim, pra mim, foi uma experiência, assim... Eu não consigo nem colocar em palavras, assim, foi um negócio, assim, eu vivi, assim, eu lamento não ter vivido isso 3 vezes, mas, assim, foi uma coisa, assim... Agora, foi contra tudo e contra todos? Foi, né? Porque é muito perigoso. Eu vi de outros médicos, amigos também, perigoso. Quando eu fiz 40 semanas, então, tive que desligar o celular, né? Porque... A gestação do Rafa foi até que idade gestacional? 41. Ele nasceu no dia que fez 41. Então, assim, foi... E, assim, o depoimento, acho que... Não sei nem se estou falando, não sei nem se meu marido ia topar. Mas um dia, eu acho que vocês tinham que fazer com ele. Para ele mostrar o lado dele diante dessa situação. O que é acompanhar um parto de cesariana e o que é acompanhar um parto... O Rafael deixou a porta aberta. Um parto normal, porque no parto de cesariana, não sei se foi no primeiro ou no segundo filho, ele não teve autorização nem para estar comigo na hora da anestesia. Nem na hora da anestesia, eu fiquei sozinha. Ele só pôde entrar muito tempo depois, foi do Luiz Henrique, foram 3, que ele ficou desesperado, porque demorava tanto, não sabia o que estava acontecendo. Demorava tanto e ele não participou nem disso. E quando participou, participa de um jeito tanto assim, né? Não toca em nada, é uma coisa assim... Cheio de restrição. Cheio de restrição. Isso é uma coisa muito importante que você está falando, porque a gente está falando sobre a busca do parto normal, né? Mas acho que você trouxe uma visão super interessante no início, porque parte de uma visão de respeito, e aí a gente está falando de respeito de um aspecto bem amplo, né? Tanto do nascimento, quanto também da amamentação, quanto também da criação, quanto também da introdução alimentar, né? A gente está falando de um aspecto bem maior, que também pode ser levada para a cesariana. Então, a cesariana, ela também não precisa ser essa cena de frieza, né? Essa cena de separação, assim, dessa coisa, né, de você não saber o que fazer, de você não se sentir acolhida dentro do centro cirúrgico. Apesar da gente estar aqui também trazendo essa ideia, essa fala sobre o parto normal, porque cesariana é uma cirurgia, né? Então, por mais que você humanize todo esse processo do nascimento também da cesariana, ela embute riscos. E isso não é falado para gestantes, né? Isso não é trazido. A gente vive num país onde cesariana é a forma normal de se nascer, né? Virou o método mais
comum, né? A maioria das mulheres tem seus filhos através de cesariana, principalmente quando o primeiro nascimento é uma cesariana. Então, depois disso, vai entrando como se fosse isso mesmo. E uma das coisas que a Ana trouxe, né, na live anterior, né, que a gente estava falando sobre as evidências, é o quanto que as cirurgias posteriores, elas têm mais risco, às vezes, né, dependendo da situação em que você coloca, do que uma prova de trabalho de parto, né? Então, ninguém fala sobre isso, sobre como uma nova cesariana aumenta riscos de ruptura interna, de adesão de bexiga, de ruptura intestinal, enfim, que simplesmente é passado, assim, para as mulheres como se fosse a única opção, né? E não se questiona, não se traz também, só se fala sobre os riscos do parto normal, como se fosse a coisa mais arriscada da face da Terra, mas não se fala nada sobre a cesariana. Apesar de, num outro polo, a gente também ter o ponto de que se a cesariana for necessária, ela também pode ser mais respeitosa. Então, isso é bem importante da gente colocar assim bem claro, né, para todo mundo que está chegando, porque o nosso objetivo, apesar da gente estar falando da bolha, é ir lá e dar uma furada nessa bolha, né, para a gente ampliar essa bolha para mais pessoas, é que a gente tem opções, né? A gente está falando, como você bem falou, assim, o parto normal era o meu sonho, né? O parto normal era uma coisa que eu queria muito, mas pode ser que não seja o sonho de todas as pessoas, ou pode ser que não seja a escolha de todas as pessoas, mas mesmo as pessoas que optem por outros caminhos, elas também têm escolhas, né, Lu? Elas também têm opções para seguir. Mas, Né? Tamara, eu costumo falar que assim, as escolhas, elas são muito importantes, né? O respeito às escolhas, né, da mulher, da família, elas são muito importantes. Mas eu costumo falar que é importante que essas escolhas sejam muito conscientes, né? Então, simplesmente falar, eu quero cesariana, essa mulher, ela tem o pleno conhecimento das vantagens e das desvantagens da cesariana. Exatamente. E do parto normal? Sim, eu sei de tudo e ainda assim eu quero uma cesariana. Ok, você vai ter uma cesariana, você vai ser respeitada por isso, tá? E é claro, já que esse é o caminho, vai ser uma cesariana diferente, né? Vai ser daquela forma com que vocês conhecem e tudo mais. Mas a gente não vê isso. Se você fizer uma pesquisa, isso não é o que acontece. As pessoas querem o parto normal, só que elas são convencidas de que ele não é possível. E engraçado que não são convencidas no antes e no depois. Você vê esse discurso, não, o meu realmente não foi possível, o meu realmente não foi possível. Exatamente, não, isso é demais, demais. A minha mãe, eu fui assim, eu cresci ouvindo, né? Até minha mãe parou para pensar, nossa, minha mãe teve 3 cesarianas, nossa, será que eu poderia ter tido também o parto normal? E até ela se questionou. Incrível isso, né? É incrível como a gente muda na questão familiar, né? Como é que toda linha atrás, ela leva isso para si, né? Impressionante. Fala. A minha mãe, o meu irmão mais velho, Daniel, a história que a gente escuta, né, até hoje, que é a primeira cesariana, o que aconteceu? Ela ficou em trabalho de parto, sei lá, 12 horas, e a médica mandou ela caminhar na Praia de Careia. Ela ficou, sei lá, 12 horas caminhando. Depois que eu passei pela experiência, eu, mãe, em trabalho de parto, a gente não anda do quarto pro banheiro. Você não tava em trabalho de parto, né? Você não tava. Era um pródromo, sei lá, você tava começando ali a sentir... Tinha que esperar, né? Eu comecei com isso no sábado à noite. Rafael nasceu na segunda-feira à tarde. Se eu tivesse ido para um hospital, eu seria operada. Sem dúvida nenhuma, eu seria operada, né? Então, assim, informação, 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 informação. E isso eu falo, até durante as minhas consultas de nutrição, eu sempre falo assim, esquece um pouquinho lá da nutricionista. Agora eu vou falar um pouquinho lá da mãe de 3. Há 7 anos eu estou vivendo intensamente a maternidade, Tamara, intensamente. Eu mergulhei de cabeça nisso, assim. Eu descobri, assim, é o que eu mais amo fazer na vida, é ser mãe desses molequinhos. E eu vivi, nesses 7 anos, tudo você pode imaginar. Eu vivi cesariana, eu vivi parto normal, eu vivi alergia à proteína de vaca, eu vivi alergia a ovo. Eu amamentei grávida, eu amamentei em tandem. Foi, assim, uma mistura de experiências e de coisas, e que no final desse bolo, espreme isso tudo, sai o quê? Procure informação. Não delega todo o seu pacotinho
para um único profissional que está na sua frente, que talvez te acompanhou a vida inteira, que tem uma relação de família. Não faz isso. Procura evidência científica. Dá uma pesquisadinha inicial. Às vezes o Google ajuda, uma pesquisadinha inicial. E depois procura a informação de verdade. Converse com outras pessoas que já passaram por essa experiência. E é por isso que eu falo... que eu falei no início, assim, parece que virou um ideal. Quando você me... Eu tô enroladíssima, né? Em casa com 3 crianças, mas chamou para falar da minha experiência de parto normal depois de cesárea, eu dou meu jeito e venho. Porque é uma sensação que eu tenho de... É minha obrigação passar essa informação, assim, minha obrigação ajudar outras mulheres, outras pessoas a mudar a história delas, sabe? E assim, o trabalho de vocês é incrível nesse nossa, não tem que falar. Quem me acompanhou mais de perto, todas as duas acompanharam nas rodas, mas quem me acompanhou mais de perto foi a Camille. E foi de fundamental importância, assim, fundamental importância. A Camille vindo Então, aqui em casa. Era isso que eu queria agora te perguntar, assim, mais profundamente, né? Porque agora acho que a gente entra mesmo no seu acompanhamento da gestação, o parto. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, que eu acho que as pessoas estão aí curiosas para saber. O que, assim, quando você fala sobre a informação, né, que é muito importante, busca informação, essa coisa que você falou, espreme tudo e sai, busca informação. Como é que a doula entrou nesse lugar para você, né? Como é que foi essa construção a partir do que você estava recebendo com a doulagem? Você acha que se a doula não tivesse entrado, ou se você não tivesse tido doula, teria sido igual, apesar de você ter conhecido um obstetra diferente? Como é que foi esse ponto de conexão com a doula? O que ela trouxe para você? Como é que foi o papel Não, dela? foi completamente fundamental, completamente fundamental. É parte da equipe por completo, né? Porque o obstetra, por mais que tenha abraçado, maravilhoso, amo de paixão, assim, grata eternamente. Por mais que ele tenha abraçado a causa, eu encontrava com ele nas consultas e no dia, né, do nascimento já em alfa, né? E esse processo de entendimento, de informação e de aprender. Toma um papel. Ai, gente. Obrigado. Foi embora. Esse processo de informação, por mais que eu tenha buscado, quem abriu os meus olhos por completo, e aí eu falo real, eles foram vocês. A Camille veio aqui em casa, assim, a gente fez engraçado que é uma relação de você fala assim, gente, a gente já se conhecia de outras vidas, né? É muito engraçado, né? É um encontro mesmo no momento certo e na hora certa, para quem acredita, né? E ela começou a trazer questões e coisas que você... Assim, é muito engraçado, é difícil de falar, é uma virada de chave. E tem uma consulta que foi muito importante para mim, que foi a consulta do pré-parto, que é a consulta que senta e explica todas as fases do trabalho de parto. O que esperar de você, sabe? E isso é importante para você e para o seu parceiro que vai te acompanhar, o parceiro, a mãe, enfim, quem vai estar te acompanhando. A gente entender o que vai acontecer com a gente. Eu entender que no sábado à noite eu contraí, mas eu tô rindo. A gente ficou em casa, a gente reuniu a família no domingo todo. Eu tinha certeza que ia nascer no domingo. E eu tô conversando com você só um minutinho. Vou fazer uma contração e volto. Eu sabia que aquilo ali não era... Se eu não soubesse de nada disso, o que eu ia fazer com essa informação? Eu ia, sei lá, eu ia pro hospital, eu ia estar nascendo. Não sei. Então, assim, entender todas as etapas de trabalho de parto, para mim, foi muito importante. Então, até durante o parto, a Camille falava, Lu, você lembra que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Aí eu lembro. Aí a gente ia. Então, sabe, são coisas assim, são frases que ficaram marcadas. Eu lembro de uma parte também, eu falando com o Felipe, eu falava assim, por favor, não sai daqui. E ele falava assim, só um minutinho que eu vou chamar o pediatra. Quando ele falou, opa, pediatra? Opa, essa criança vai nascer. Então, são várias... Quando eu falava que eu não aguentava mais, que eu tava muito cansada, e já é uma etapa assim, tipo, essa criança vai nascer, né? Tá chegando. Então, se você entender realmente sobre você, e todo um carinho, um cuidado, né? Um zelo, uma segurança, eu acho que no dia representa segurança, né? Tipo, quando a gente chegou no hospital, o Luiz foi lá embaixo resolver a internação e tal, as coisas. Ela ficou do meu lado o tempo todo, ela cuidou de mim, dos detalhes mais bobos. Você quer ver o que eu lembro? Coisa mais boba. Quero. Dela tirando meus brincos e cordão. Sabe? Uma atenção especial, um carinho, tá ali, a água. E, gente, é fundamental. Não, é difícil até de colocar em palavras, assim. Faz parte da equipe mesmo. Foi a Camille, o médico, né, ali, e o meu marido, que tava
que comprou a ideia comigo, assim, que ele pariu comigo, assim, ele foi parceiro demais. É isso. E um não teve papel em cima do outro, né? O Nenhum. seu companheiro estava lá, estava tendo a função de acompanhante, né? Teve um monte de participação importante, né? O fato dele estar ali era super importante para você. A doula estava tendo uma função que é diferente, é muito incrível esses detalhes que as pessoas contam. Quando tirou o brinco, quando trouxe a água. E cada pessoa vai falar de um aspecto diferente. Cada um vai falar. Teve uma outra mulher que falou: quando você chegou na minha casa e fechou as cortinas, nossa, que coisa, né? Como eu me senti abraçada naquele momento. Cada uma vai ter uma relação, né, com essa presença da doula ali, e como que isso vai trazer uma ambiência, eu sinto assim como se fizesse um arco em volta, né, da mulher, assim, como se fizesse alguma coisa protegendo ali, né? E é o que as mulheres trazem de relato. Ali 1 mais 1 é 5, né? É impressionante ali Sim. como e na hora do expulsivo, né? Engraçado que eu queria o contato do meu marido, ele me segurava aqui. O médico estava aguardando o bebê e era a Camille que estava puxando como é que é o nome o rebozo, né? Aham, rebozo, Ela rebozo. tava, se eu não tivesse aquilo ali, eu acho que eu não ia conseguir parir. Ela participando mesmo, ajudando ativamente, não era só tirando brinco, não. Foi participando Sim, sim. ativamente. Então, assim, gente, assim, e aí toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, porque, de novo, assim, eu acho que a gente tem que respeitar muitas pessoas. Tem gente que se fecha por completo para não Sim. ouvir mesmo, né? Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo isso, assim, pesquisa. Quando tem oportunidade de falar muito, eu falo tudo, né? Ó, a sua amiga e tal. Agora, quando tem uma oportunidadezinha, eu falo assim, só pesquisa, estuda, verifica a equipe que você tá, qual é o histórico dessa equipe de parto, pesquisa sobre doula, entra no canal lá do Fardo, dá uma olhada. Informação é muito importante, ainda tem muita, as pessoas ainda desconhecem ainda. Eu fico aqui, ele quer mostrar que a mãe é dele, entendeu? Aí ele fala, Aham. aqui, Rafa, só dá um A bom gente dia aqui. super entende, Rafa. Gente, como você tá grande, Rafa! Você tá lindo demais, menino. Tudo bem? Sapeca toda a vida. Sapeca toda a vida. Ai, ai. E aí, Lu, uma outra coisa que seria bacana da gente falar, você falou aí um pouco sobre como é que foi durante o trabalho de parto, né? A gente já tá chegando aí 42 minutos de live. Impressionante, né? Já? Como é que passa rápido, né? Impressionante. Queria te perguntar algumas coisas que a gente separou aqui. É, durante o trabalho de parto e no pós-trabalho de parto, né? Que eu acho que pode ser interessante para quem está aí nessa programação para viver um parto depois de uma cesariana. Como é que foi a experiência de. Porque assim, você desejava muito a dor, né? Você desejava muito viver o trabalho de parto. Isso era uma coisa que estava forte, claro para você, não era uma dúvida. Mas não significa que durante o processo tudo é flores, né? Não, Não de forma alguma. significa que durante o processo isso tudo vai ficar super óbvio na nossa cabeça e que a gente não Não. duvide. Passou em algum momento na sua cabeça, tipo, aonde que eu fui me meter? Por que que eu tô aqui? Ah, Era tão mais fácil a cesariana? não, Alguma coisa aconteceu, assim, durante o trabalho de parto? não. Engraçado. Peraí, Rafa. Na verdade, cesariana não passou em momento nenhum. Nenhum. Agora, perguntar assim, meu Legal. Deus, que loucura foi essa? Mas cesariana não passou pela minha cabeça. Não passou. Passou assim no início. Assim, eu tinha um combinado com a equipe de que eu não queria analgesia. Era uma coisa minha, eu queria realmente viver tudo do início ao fim. E no início, quando eu tava assim, dor máxima, explodindo de dor, e eu tava com 4 de dilatação. Aí chegou, eu falei, Aham. vai ser impossível, se analgesia vai ser impossível. Mas aí foi quando a gente saiu de casa, eu fui para banheiro, eu ganhei tempo, aí eu parei, realmente, parei de pedir, eles foram me cozinhando, sabe? E eu parei de pedir, mas em momento nenhum eu pedi cesariana, momento nenhum. Mas de novo, isso é pessoal, algumas mulheres vão pedir, mas isso às vezes é um pedido de ajuda, É, help. com Eu tô com certeza, com dor, me dá certeza. uma forma de aliviar a minha dor, porque ela quer se livrar, né, daquela dor. Então, é a forma dela pedir ajuda, né? De repente o caminho Claro. é tira a criança, só que às vezes a gente tem formas melhores de ajudar, né?
Sim. Então, com certeza, assim, não é fácil, tá? O meu foi raizão, assim. Foi muito, eu senti É, muita dor, mas isso que você está falando é muito importante. O pedido de cesariana é só um pedido de ajuda, né? é Mas só um para a pedido de maioria das ajuda. vezes, dependendo, claro, do processo de evolução do trabalho de parto, é importante que a equipe esteja ciente disso, né? Mas como que, dependendo da fala da mulher, né? Se for uma equipe que não tiver afinada com o processo, ou não tiver vivência disso, ou não quiser muito, né? Passar Tiver a muito fim de tempo ali naquele exatamente, tiver a processo, fim de terminar logo, aí ela pediu, vamos fazer, pronto, acabou, tá vamos resolvido. fazer logo, Era o que né? a gente precisava ouvir, né? Quase isso. Exatamente. Mas teve falas, né, de tira essa criança. Você lembra Ah, dessas coisas? sim, assim. Não, eu ficava assim, por que que ele não sai? A Tem uma Camila fala que a gente morre de rir, assim, até hoje, né? A gente relembra e tal, de vocês não estão sendo humanizados. Você lembra foi, disso? eu já tava assim, mega no expulsivo, assim, tava tipo leoa total. E eu lembro muito eu falando assim, vocês não estão me respeitando. Não, não, porque eu falava pro Felipe assim, puxa ele, tira ele. Puxa, se ele tá aí, pega a cabeça dele. Olha a cabeça de quem tá na Aham. Partolândia. Na No Partolândia. desespero. Puxa ele, tira! Aí quando ele fica. Aí quando acabou a contação, ele, calma, calma. Vocês não estão me respeitando! Vocês não estão sendo humanizados! Tipo assim, era a proposta era ser humanizado. Tipo, tudo que eles estavam sendo era humanizados, né? E, gente, mas assim, a explosão de amor, quando depois que nasce, assim, explosão de ocitocina, aquele bebê calmo nascendo pro seu colo, ficou 2 horas comigo no colo. E eu falei assim, caraca, que experiência foi essa que eu vivi, cara? Que aconteceu aqui? Engraçado que assim, eu demorei muito para superar, entre aspas, esse momento, assim, eu tive o meu pós-parto foi, se você, qual foi a dificuldade do seu pós-parto? Não foi com a amamentação, tá sendo muito honesta, eu nunca tive problema com a amamentação. Até assim, com o Rafa tive mastite, mas foi tudo realmente rapidamente solucionado. E no Rafa eu já amamentava o Dudu, então não senti nem descida de leite. Não foi esse a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade foi me separar, não sei se é o termo, psicologicamente do momento do nascimento, daquela experiência que eu tinha vivido. Eu não aceitava que aquilo tinha Tinha passado, acabado. que os profissionais ali tinham as suas vidas, que a Camille tinha ido para o Ciaparto, o Felipe tinha ido... Como assim? A Eu vontade que eu lembro. tinha de reunir todo mundo ali no mesmo pacote e continuar ali, pausar aquele momento, sabe? Eu tive muita Aham. dificuldade de virar isso, assim. E eu passei muito tempo lembrando todos os dias, ouvindo a música, e vendo filme, vendo foto. Não... Foi muito, muito forte, assim. Foi um... eu acho que se tivesse alguma psicóloga e terapeuta poderia ter falado. Foi uma bomba ali que aconteceu ali pra mim que eu não conseguia. Só que de uma coisa boa. Só que não era uma coisa Sim, ruim. sim. De uma coisa boa que eu não conseguia entender que a vida continuava. Beleza, vamos lá Uhum. agora, vamos continuar. Não, como assim? O que foi aquilo que eu vivi? Que experiência foi aquela, gente? Eu ficava assim. Eu ficava. Eu me pegava pensando, não conseguia parar de pensar. Eu falava assim, gente, que loucura. Volta, volta, quero voltar, eu quero voltar. Eu queria todo mundo por perto. Muito, muito, assim, foi difícil, assim. Foi a parte mais difícil pra mim, foi o meu puerpério. Minha maior dificuldade foi essa, não aceitar. Eu sempre tive dificuldade, esse negócio de mês de versário. A criança fez um Aham. mês, 2 meses, eu ficava assim, mais um mês. Tá passando, tá se afastando. A ET de novo, Tá né? rápido, né? Tá se Aham. afastando do nascimento. É uma coisa assim, tá passando, tá se afastando do nascimento. E com o Rafa, então, ficou muito forte. Quando ele fez um mês, eu falei, faz um mês daquele dia. É como se tivesse sido um antes e um depois, sabe? Foi Sim, sim. muito importante para minha vida. Muito, de novo, não precisa ser muito importante para todo mundo, mas foi muito importante para minha vida. E vocês foram fundamentais nesse processo de construção. Fundamentais. Eu só tenho a agradecer. Nossa, que forte, assim, que incrível te ouvir. Eu fiquei ouvindo aqui pensando assim, como foi tão intenso, né, para você essa experiência do parto, assim, e o quanto de vontade que tinha envolvido nisso, né? Porque era desde a primeira gestação essa vontade, né? Então você teve uma realização ali tripla, né?
uma realização ali que foi sanada de tudo, né? De todos os processos que você queria ter vivido e viveu ali, né? E, Provavelmente e, isso deve é, ter dado uma intensificada, né? e aquilo que eu te falei, eu sou grata à minha história, tá? Não é porque da primeira vez ou da segunda vez não foi Sim. como eu desejava, e o terceiro foi. Então eu ficava assim, eu poderia, são escolhas, né? Eu poderia ficar me lamentando, né? Sim, De só muito ter, bom falar sobre isso, só ter Lu. acontecido com um e lamentando de não ter acontecido com três, né? Poderia ficar remoendo, poxa, por que que eu não vivi? Por que que não foi assim? Por que que não foi assado? E eu não escolhi esse caminho de verdade. Eu escolhi um outro caminho, escolhi um caminho daqui para frente, de gratidão e de aceitar a forma com que as coisas aconteceram, de aceitar que eu tinha que viver toda aquela história mesmo, que eu tinha que construir tudo aquilo mesmo, que inclusive todo o processo que a gente passou, que eu contei lá no início com o Luiz Henrique, né, a história que a gente sofreu muitos anos com relação à alergia dele, que eu faço relação sim com o parto dele, com a forma que foi Uhum. conduzida. Talvez se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não teria chegado aqui, eu não teria chegado a esse nascimento que eu gostaria, eu não teria conduzido a amamentação da forma que eu conduzi, porque no primeiro eu já não conduzi, né? Com 1 ano de idade eu dei a fórmula para ele, eu dei uma mamadeira porque eu achava que era necessário. Então, assim, eu não teria Uhum. estudado tanto, eu não teria buscado uma introdução alimentar respeitosa, eu não teria feito 2 pós-graduações de nutrição materno-infantil, eu não teria me apaixonado por esse mundo, eu não teria ajudado tantas outras famílias que eu tive a oportunidade de ajudar se eu não tivesse passado por essa história. Então é esse caminho que eu escolhi, é o caminho de gratidão, é o caminho de aceitar que é daqui para frente, que tudo na vida tem um lado bom e tem um propósito, né? Tudo na vida tem. Isso eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Para que as pessoas também. Muito, Isso muita isso coisa. não é só de parto, eu falo, gente, isso é de amamentação. Quando a gente fala de amamentação, quando a gente fala de. No agosto dourado, né? Se falou muito de amamentação e as pessoas que não amamentaram ficam. Não é esse o propósito. O parto normal é o melhor para você e para o seu filho. Se não foi, tudo bem, tenta diferente numa outra oportunidade, constrói uma história diferente. Ou se ainda assim você não tiver outra oportunidade, leve essa mensagem para outras pessoas. Olha, minha experiência não foi boa por isso, por isso, por isso. Eu acho que você pode fazer diferente. Ninguém tem que levar para si essa história, essa coisa do... Não, levar para frente. Eu estou aqui para falar que o parto normal é a melhor opção, é a opção fisiológica, é a nossa opção. Uhum. E eu tive 2 cesarianas. E tá tudo bem, essa é a minha história. E eu respeito a minha história, sou grata à minha história. E esse foi o caminho que eu escolhi. Eu não tenho problema nenhum com relação a esse passado, né? Até porque eu te falei, é o nascimento dos meus filhos, né? Então eu tenho que Uhum. relacionar e foi assim que veio para mim e é assim que eu tenho que agradecer. Nossa, é tão incrível você falar sobre isso, porque isso é uma coisa bem frequente, né? As mulheres, às vezes, quando passam por um parto normal depois de uma cesariana, principalmente quando foi uma cesariana sem indicação, né? Na primeira vez. E aí ela descobriu depois, né, que teve um acompanhamento que não foi tão legal, enfim, e poderia ter sido diferente se ela tivesse feito alguma coisa e tal. Então, existe uma lamentação. Muitas mulheres vivem no pós-parto, né, do parto normal, essa tentativa de recuperar a história do primeiro filho e tal. E no fim das contas, né, talvez isso seja muito importante, né, para a construção também daquela mulher, né? A gente não vai saber como é que porque cada mulher e cada pessoa é um universo, né? E elas precisam, né, a gente precisa dar espaço para que isso também seja um processo para cada um, porque tem um luto envolvido também, né? Quando você percebe que o seu corpo funciona, né? Porque tem muito isso, né? Quando a primeira gestação ela é finalizada numa cesariana que, né, eu tive um prazo e fui para uma cesariana, né? Ou minha bolsa rompeu e eu não entrei em trabalho de parto. Essas indicações, assim, né, que a gente sabe que não tem evidências científicas. Meu bebê estava com um circular de cordão e eu tentei trabalho de parto por não sei quantas horas e não tive dilatação. Todas essas indicações que a gente sabe que não tem embasamento científico, que quando a gente começa a estudar mais, a gente percebe que existem passos a serem dados a mais, né, para que essas pessoas tenham a oportunidade de viver, elas começam a construir, algumas delas, dentro delas, a imagem de que o corpo delas não funciona, de alguma forma, né?
ah, meu corpo não funciona e tal, então a culpa é minha, né? Ou eu tenho alguma coisa que não faz o meu parto normal acontecer. E aí, quando vive na segunda gestação, começa a voltar lá na memória, né? Poxa, se eu tivesse vivido aquilo, poxa, se eu tivesse tido essa oportunidade. E aí sim, é um processo de luto que muitas mulheres às vezes vão precisar viver, vão precisar desse espaço para entender que teve alguma coisa ali que poderia ter sido oportunizada, mas que isso que você está trazendo é tão importante, porque aquela história, aliás, a história de agora, ela talvez só é possível por aquela história anterior, né? A Exatamente. construção do seu caminho tem relação com tudo que você viveu. Você não é uma pessoa, né? A gente sempre fala isso, a gente não é uma gestante que cai grávida aqui. Ela é uma pessoa que tem uma história, né? E tudo que ela vai buscar a partir dali, né? Tudo que ela vai querer viver no parto, tudo que é importante para ela, tem relação com tudo que ela viveu na vida, né? E isso é muito importante quando a gente valida, quando ela própria valida. E essa visão que você está trazendo é bem bacana para a gente ir encerrando essa live de hoje, que foi maravilhosa. Eu tô aqui embebecida de amor e Ah, arrepiada em vários momentos aqui do seu relato. Foi que muito bom. incrível ver o Rafa aí mamando no seu colo grandão. Foi tão maravilhoso. Aí ele de novo. Eu Tão, que só tenho a tão agradecer, assim, saudoso. eu só tenho a agradecer a oportunidade de passar aí a minha história, a minha experiência. A gente fala, né, que a nossa relação veio para ficar, né? A Rafinha já fez 2 anos e parece que a gente está junto da mesma forma, né? E assim seguiremos, né? No mesmo ideal, com o mesmo propósito. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Nossa, a gente também ficou muito feliz de te trazer aqui. E esse espaço aqui vai estar sempre aberto para vocês virem falar e vamos conversar cada vez mais sobre o assunto para a gente chegar a cada vez mais mulheres, né? Que é esse o nosso objetivo. Então é isso, muito, muito obrigada. Queria dar uns recados aqui finais. Essa semana a gente vai ter curso de amamentação, então, para gestantes, isso que você estava falando, né? Como a amamentação é Informação. importante, né? Informação é importante para quem busca amamentar. A gente não pode não dizer que o parto não tem influência na amamentação, né? O tipo de parto não tem influência para a amamentação, tem, Muito. mas ele é possível para todo mundo, né? Todas as formas de nascimento. Então, quanto mais informação a gente tem, né, na gestação, mais a gente consegue estar preparado para esse processo. Então, quem quiser saber mais, é só entrar em contato com a gente em inbox ou mandar mensagem para o telefone do Fardo de Ternura, que a gente passa tudo para vocês. Tá bom? Lu, mais uma vez, muito obrigada por passar o seu domingo, essa manhã de domingo com a gente Foi aqui. Foi ótimo. Só maravilhoso. lembrando, assim, acho que a mensagem final é aquela que o parto, ele é nosso, né? Então, assim, de novo, bato na tecla, o parto, a amamentação, ela é nossa. Então, bato na tecla da informação, buscar informação. E o fardo de ternura tem um papel social importantíssimo na propagação dessa informação, né? Então, é, é isso, né? Essa oficina, né, que vocês vão fazer de amamentação para gestante, isso é informação, é isso. Sim. As pessoas estão muito preocupadas, né, no enxoval, no quartinho, né? Mas esquece que a primeira morada dele é o útero, a alimentação que está ali, é esse quarto que tem que ser arrumado, tem que pensar na próxima alimentação, que é a amamentação. Então, pensar, focar no que é de fato importante, não o que a cultura, né, que a sociedade vai trazendo para gente. Obrigada de novo aí pela oportunidade. Parabéns para vocês, que o trabalho é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Obrigada também, Lu. Obrigada mesmo por todo o reconhecimento e por todo o carinho, tá bom? Um beijo grande para Beijo. vocês. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, gente. Um Para beijo. vocês também. A live vai ficar gravada no nosso YouTube, tá? No nosso perfil do YouTube. Vai lá que todas as nossas lives estão lá. E não deixa de acompanhar a gente nas nossas agendas e em tudo que a gente tem para passar para vocês, tá bom? Beijo e bom domingo para todo mundo.